Eu acredito que a forma como a gente escolhe olhar algumas situações da nossa vida, algumas coisas da nossa vida, a forma como a gente decide enxergar, vai impactar muito na vida que a gente pode ter, no nosso futuro e nas coisas que podem ou não acontecer na nossa vida. E por conta disso, eu gosto muito de fazer uma analogia com o mar. E daí eu queria começar com isso para depois exemplificar melhor esse meu pensamento, essa frase que eu trouxe e o porquê que eu acho que a forma como a gente enxerga as coisas pode impactar no que a gente pode ou não viver, no que pode ou não acontecer conosco na nossa vida e no nosso futuro. O mar para mim, ele é algo grandioso, muito bonito, eu tenho admiração, eu acho que ele pode proporcionar momentos de lazer muito bom, de muita alegria, de muita curtição. E normalmente quando as pessoas elas vão para a praia, vão para o mar, elas buscam por um momento de tranquilidade, um momento de conexão com o que está acontecendo naquele momento, do momento presente, de alegria, de lazer, enfim. E assim como é para outras pessoas, também é para mim. Então eu acho o mar ele muito bonito e normalmente quando eu vou para a praia, eu tenho momentos em que eu admiro ele, em que eu fico olhando para as ondas, até onde ele vai, se ele tá mais calmo, se ele tá mais brabo, o tamanho das ondas, como é que elas se formam, como elas quebram, como que elas retornam, toda essa dinâmica dele, né? E percebam que tudo que eu tô fazendo aqui é adicionar comentários positivos e bons sobre o mar, porque ele realmente é tudo isso para mim. Quando eu vou pra lá, eu gosto muito porque é um momento de tranquilidade, é um momento onde eu me desconecto de tudo, me conecto com a natureza e tenho realmente momentos muito bons. Porém, eu tenho medo do mar. Parece até engraçado, né? Eu comentei várias coisas boas do mar, inclusive falei que eu gosto de ir nele e que ele me traz tranquilidade, mas eu tenho medo. Eu tenho medo no sentido de que eu sei que ele pode ser muito perigoso. Eu sei que ele pode ficar bravo. Eu sei que ele é forte e que eu não tenho habilidade suficiente de natação para conseguir lidar contra ele caso a correnteza esteja muito forte. E por conta disso, eu sei as minhas limitações quanto a ele. Então percebam que o mesmo mar que eu trouxe elogios, que eu falei bem, que eu disse que eu gosto, que me traz tranquilidade, é o mesmo mar que me dá medo. E não é um mar diferente ou qualquer outra coisa do tipo, é o mesmo. O mesmo que eu olho com admiração e falo que mar bonito e me traz boas experiências, me traz uma conexão boa, um relaxamento, é o mar que também me dá medo e que eu sei que eu tenho que ter cautela, que eu tenho que ter cuidado e que existem vários poréns. E o porquê que eu tô usando o mar como exemplo, né? É um só e eu tenho duas formas de enxergá-lo. Eu enxergo de uma forma muito positiva e de uma forma talvez ruim, negativa. Eu não sei se negativa seria a palavra correta, mas de uma forma ruim. Então eu enxergo de uma forma boa e de uma forma ruim. Só que o mar é o mesmo e ele vai me entregar essas duas coisas. Ele vai me entregar tanto momentos bons quanto momentos ruins. E tudo depende da forma como eu escolho olhar para ele. Se eu só olhasse para as coisas ruins do mar, por ele ser forte, por ele ser agitado, por ele ter um momento em que ele pode ter uma correnteza mais forte, por eu não ter habilidade de saber nadar muito bem, por eu saber que eu não tenho força suficiente para competir com ele, e se de repente ele quiser me levar para longe da praia, ele realmente vai me levar e eu vou precisar de ajuda de outras pessoas. Se eu só focasse nisso, talvez eu não teria tantas experiências boas que eu tenho com o mar e talvez ele não seria uma das minhas opções para quando eu quero relaxar e eu quero sair da rotina e uma forma de me desconectar, porque eu só estaria pensando nas coisas ruins. Eu de fato tenho bons momentos nele, eu tenho bons momentos de alegria, de confraternização com amigos, com família, enfim, eu tenho boas memórias, tudo muito bem registrado. Só que ao mesmo tempo, se eu só visse o mar de uma forma muito boa, que é, ele me traz tranquilidade, ele pode me trazer momentos muito bons, etc e tal, ele pode me trazer relaxamento, talvez eu estaria correndo perigo, porque eu não teria a noção e não teria a cautela necessária com o mar no sentido de eu não conseguiria reconhecer as minhas fragilidades quanto a ele
e talvez algo que fosse para ser bom poderia se tornar uma tragédia, o que às vezes acontece. E aí o que eu quero dizer com a forma como a gente enxerga as coisas, elas podem impactar no nosso futuro e nas possibilidades que a gente vai ver ou não. Às vezes a gente tem uma oportunidade de ir para algum lugar diferente, para se mudar, ir para um outro trabalho, para ter uma experiência em um evento, em uma viagem com pessoas que talvez a gente não tem muito contato, enfim, oportunidades. Vamos lá. E aqui oportunidades tem vários tipos, tem tanto de estudo, faculdade, trabalho, oportunidades, tudo. E aí, se eu só focar nas coisas ruins que aquilo pode me trazer, por exemplo, recebi uma oportunidade muito boa de trabalho. Só que eu vou ter que sair do lugar onde eu estou, da minha zona de conforto, e ir para um outro lugar. Se eu só focar aqui, eu tenho tempo de experiência e talvez eu não passe na experiência e fique sem trabalho, que talvez o meu chefe lá não seja legal, que os meus colegas não sejam legal, que eu vou passar por muita dificuldade e eu não vou estar tão acostumada com as coisas que acontecem lá naquela empresa, que eu posso não gostar. Eu nunca vou ter a oportunidade de conhecer novos lugares e novas coisas. E aí, às vezes, eu posso estar perdendo uma oportunidade muito legal. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho a chance de talvez não gostar e de ser ruim esse trabalho, também tem a chance de ser um lugar muito bom, de ser um ambiente com um chefe legal, com pessoas legais que apoiam o teu crescimento, que gostam de receber novas pessoas, que, enfim, são simpáticas, que talvez é um emprego que vai te dar um salário melhor, que vai te dar oportunidades melhor, que talvez vai te trazer alguma facilidade em questão da tua rotina, enfim. E eu vou ter dois pontos ruins e pontos bons. Se eu só focar nos pontos bons, às vezes pode ser que eu mude e eu quebre a cara. Porque eu só tava achando que eu ia ter um salário bom, uma rotina melhor e pessoas boas, mas a realidade pode ser diferente. E a questão que eu quero trazer aqui é que eu acredito que não faz sentido a gente só olhar por um caminho, vou chamar assim, por uma forma, né? Porque se eu só enxergo as coisas de uma forma boa, às vezes eu não vou estar preparada para as coisas ruins que podem acontecer. E aí eu posso me decepcionar, eu posso me desanimar, enfim, eu vou quebrar a cara. Mas ao mesmo tempo, se eu só vejo as coisas ruins, eu não vou me desafiar, eu não vou sair da minha zona de conforto e eu não vou ter oportunidades diferentes. Então, pode ser que eu fique bem estagnado. E aí eu acredito que é muito importante conciliar essas duas visões. E aí, trazendo o exemplo do mar de novo. Agora eu vou trocar o do trabalho e vou voltar para o do mar. A analogia que eu gosto de fazer. Eu tenho a visão boa do mar e eu tenho a visão ruim do mar e eu tenho conhecimento sobre essas duas. O que acontece? Por eu ter medo, eu deixo de aproveitar o mar? Eu não deixo, eu aproveito. Mas eu aproveito com cautela. Eu aproveito com conhecimento e eu sei dos meus limites. Eu sei que quando eu vou pra praia, eu posso olhar o mar e ver, bom, essas ondas, elas estão grandes, mas eu acredito que não vai ter perigo pra mim. Esse mar, ele até que não tá puxando tanto. Não é uma praia, um mar com muitos buracos. Então eu não vou estar andando no lugar e do nada, opa, tem um buraco aqui e cair. Ou então, não, eu acho que hoje eu dou conta. Eu consigo nadar e ficar bem de boa ali. Então eu posso aproveitar disso, mesmo que tenha pontos ruins, que é o que acontece. Eu normalmente vou pra praia, eu aproveito o mar. Se de repente tá muito difícil pra mim, ondas muito grandes e eu vejo que não faz sentido, eu não vou. Mas enfim, quando eu vejo que faz sentido, eu vou. Não vou no fundão, não preciso ficar com água aqui. Eu aproveito muito bem a água na cintura, no umbigo, enfim, ou nessa região daqui. E é isso. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter sempre as duas visões e um equilíbrio, no sentido de eu posso aproveitar disso, porque eu tenho coisas boas e aí daqui podem surgir oportunidades boas, crescimentos bons, experiências novas, memórias muito boas, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar ciente que existem esses pontos ruins e que eles podem acontecer e que eu preciso estar preparada para lidar com eles, para não ser uma surpresa no sentido de, opa, tô aqui no mar, o que tá acontecendo? Vim parar aqui bem distante da areia, agora o que eu faço? Para a gente pelo menos estar ligada e poder ponderar. Bom, será que faz sentido agora eu vou voltar por exemplo do trabalho. Eu saí de onde eu tô, onde tem uma zona de conforto muito boa pra mim, onde eu conheço as pessoas, onde eu já sei lidar com as pessoas, onde eu já tenho uma rotina estabelecida, pra ir pra um lugar totalmente diferente? Mas talvez vale, porque por mais que talvez eu não tenha um chefe tão legal quanto eu tenho aqui,
o salário e a rotina tende a ser melhor. Ou, ah, não, eu acho que não vale a pena por conta disso, 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 e os pontos positivos são menores que os negativos, ou vice-versa. Só que se eu sempre olhar para uma visão só para o negativo ou só para o positivo, eu acho que a gente acaba perdendo boas oportunidades de crescimento e de memórias e de oportunidades. E o porquê que eu tô falando isso e por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu trouxe bastante o exemplo de trabalho e do mar, porque realmente eu acho que tudo na vida, todas as coisas que elas acontecem, elas têm duas formas da gente enxergar. Eu acredito que essas duas formas, elas sejam a ruim e a boa. E acredito muito que se a gente for só por uma, a gente tende a se frustrar, mesmo se a gente olha só pra boa. Porque se eu olho só pra boa, eu não vou estar preparada para as coisas que podem acontecer que não sejam o que eu estava esperando. E se eu olho só para as ruins, eu posso acabar não fazendo, deixando passar oportunidades muito boas por conta de medo, por conta de receio, por conta de falta de coragem. Eu sei que aqui entram várias questões e não é só a forma de visualizar, porque para muitas coisas na vida a gente precisa ter culhão, acho que é culhão que fala, mas a gente precisa ter pulso para encarar novos desafios, novas oportunidades e tudo mais. Só que eu acredito que para isso, para a forma crítica como a gente vai olhar para as coisas, para nos ajudar nas decisões, para a tomada de decisão mesmo, a forma como a gente decide enxergar as coisas, ela pode trazer um apoio muito bom e muito relevante que vai influenciar nisso. E é assim que eu tento tratar com muitas coisas na minha vida, ver os lados positivos e negativos e não só olhar para um lado, por mais que às vezes seja difícil, por mais que às vezes eu olhe e pense, nossa, mas isso daqui só tem coisa ruim, e eu não tente olhar para as coisas boas. E ao mesmo tempo, quando eu quero muito uma coisa, eu só olho para as coisas boas, para as coisas positivas e acabo esquecendo de dar uma atenção do que também é importante, que são os pontos talvez negativos, os pontos ruins. E eu resolvi compartilhar isso daqui porque é um pensamento meu, é uma analogia que eu tenho com o mar, que eu gosto particularmente, que eu acho interessante, que eu acho que é uma forma muito simples da gente conseguir colocar em outras situações da nossa vida. E eu achei que seria bacana trazer para um público aqui. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado. Se de repente você tem algo para contribuir, para concordar ou até mesmo discordar, os comentários estão aqui, eu com certeza ficarei muito feliz com quem contribuir, agregar mais informação, uma visão diferente, às vezes, complementando ou trazendo algo que já aconteceu com você. Muito obrigadinha, tchau, tchau!